Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e gostaria de apresentar para vocês aqui hoje um material complementar ao curso sobre mitologia clássica no âmbito do apoio pedagógico, falando um pouco sobre a mitografia, entendida enquanto a escrita dos mitos, abordando especificamente a obra que nós chamamos de Biblioteca, da autoria atribuída a Apolodoro, embora hoje, atualmente, nós digamos pseudo-Apolodoro. Nós veremos algumas das razões pelas quais essas coisas são assim, essa atribuição a Apolodoro, o nome biblioteca, o que nós queremos dizer com a noção de mitografia e outros detalhes históricos que podem nos ajudar a compreender questões básicas fundamentais para o curso sobre mitologia clássica, embora não faça parte, essa exposição de hoje, do que é o nosso programa básico originalmente previsto. Tá bem? Então, vamos dar início aqui à exposição falando que a mitografia é um aspecto da erudição antiga, podendo remontar ao início do século V a.C., embora tenha sido especialmente proeminente em períodos posteriores da produção erudita na antiguidade. Recentemente, faz 2 dias, eu assisti a uma palestra do professor Marcos Martinho, da USP, falando sobre mitografia antiga. E lá era uma, exposição bastante detalhada, embora um pouco rápida, porque teve que ser condensada em cerca de 1 hora, 1 hora e 20, mas em que ele falava das várias obras em que nós poderíamos identificar traços de mitografia. Obras que iam desde o final do século VI a.C., algumas atribuídas a nomes importantes, tá? Do século V a.C., em Atenas, escritores de mitos, com interpretações alegóricas, interpretações eventualmente evemeristas e outras. Então, digamos, o fenômeno de escrita dos mitos, por meio de resumos, por meio, de sínteses, é bastante antigo. Porém, concebidos como manuais de fácil consulta, dedicados à compilação sintética, numa única obra, da complexidade e multiplicidade das narrativas mitológicas tradicionais, a partir de um fio condutor que pode ser temático, que pode ser, uma visão de mundo, uma determinada cosmovisão, esses escritos mitográficos tiveram preocupações pedagógicas, gramaticais ou retóricas, filosóficas e mesmo religiosas, sendo que o período de florescimento de fato dessas obras, pelo menos das que chegam até os dias de hoje, é um pouco posterior. Tá? Eu vou tentar apontar algumas das razões que, a meu ver, explicam isso, esse aspecto mais tardio desse tipo de compilação, mas, em todo caso, a gente pode identificar ao longo da história, mesmo remontando ao período clássico, como eu disse, uma espécie de impulso de síntese, um impulso de compreensão resumida dos vários temas, das várias figuras heróicas, das várias figuras mitológicas, dentro do que pode ser, então, essas preocupações pedagógicas, de ordem gramatical ou retórica, filosóficas e mesmo religiosas. Os objetivos de cada obra mitográfica certamente variaram muito de autor para autor. Então, dentre os mitógrafos, nós contamos filósofos, nós contamos gramáticos, nós contamos oradores, retores, e, obviamente, a finalidade de cada obra tem que ser compreendida no contexto, digamos, daquele autor, no âmbito da sua produção, da sua reflexão. Mas a finalidade enciclopédica e pedagógica, inclusive como manual de consulta fácil, como eu sugeri agora há pouco, deve ter contado muito para a difusão tardia desse tipo de escritos. E aqui eu já entro num aspecto que eu acho importante, para já caminhar pouco a pouco em direção à obra sobre a qual eu pretendo me deter um pouco mais, que é a Biblioteca, atribuída a Apolodoro, que é o fato de que esses mitos, de alguma forma coligidos nesse tipo de escrito mitográfico, eles têm uma origem muito antiga.
Alguns remontam a antes do período arcaico, remontam então ao período micênico, a chamada Idade das Trevas, e não chegam para nós, muitas vezes, em obras primárias. Né? Então, nessas fontes mais recuadas, às vezes a gente encontra uma alusão ou outra nos poemas homéricos, nos poemas atribuídos a Hesíodo, em imagens de cerâmica, em estátuas, mas esses mitos têm uma longa sobrevivência cultural, passam por inúmeras transformações e então surgem em obras posteriores. Tá? A própria coleção dos poemas homéricos, por exemplo, há muito debate entre os estudiosos, mas ela teria ocorrido no mais recuado dos tempos por volta do século VIII a.C., quando talvez a escrita alfabética tenha sido desenvolvida na Grécia Antiga. Né? Não é esse o momento da invenção desses mitos. Esses mitos encontram ali, por assim dizer, uma espécie de roupagem em obras que são, a partir daí, legadas para a posteridade de forma um pouco mais bem acabada, um pouco mais fechada, um pouco mais estável da perspectiva de permanência. Tá? Mas esses mitos são muito arcaicos, muito antigos, e é com a perda gradual de, digamos, prestígio da contação em chave oral, da manutenção dessas histórias como formas de compreensão do mundo dentro de comunidades, dentro da vida social, que pouco a pouco parece ter havido a necessidade de uma coleção por escrito, em formato sintético, de fácil consulta, para que essas, digamos, referências orais, essas referências fundamentais de uma sociedade que trabalha na chave da memória coletiva, oral, não se perdesse. Então, pouco a pouco, com o desenvolvimento da escrita, a gente sabe que a difusão da escrita na Grécia Antiga foi um processo muito lento e muito gradual. Mesmo em períodos posteriores ao período clássico, a oralidade se mantinha como a forma de interação social mais comum, a forma de educação mais comum. A escrita se mantinha relativamente restrita a uma parcela pequena da população e mesmo para uma boa parte dessa parcela restrita apenas a alguns contextos sociais, mas com o passar dos séculos, pouco a pouco a escrita ganha cada vez mais em prestígio, não é? Há um debate enorme em torno disso, mas a gente pode dizer com algum grau de certeza que pouco a pouco surge a necessidade então de tentar coletar esse material para que ele não se perca, tá? Eventualmente o propósito, como eu já disse algumas vezes, é pedagógico. Então, facilitar o contato de estudantes com referenciais fundamentais para aquela cultura, mas para quê? Ou por que surge a necessidade de facilitar esse contato? Porque esse contato, pouco a pouco, começava a parecer cada vez mais difícil. Tá? Então, ter acesso a esses mitos, a essas histórias, muitas vezes parecia exigir um esforço que passava inclusive pela consulta a bibliotecas, pela consulta a diferentes versões e o trabalho com manuais, já nós podemos dizer aí por volta do Império Romano, do período do Império Romano, surge de forma cada vez mais incontornável. É importante a gente ter em vista que com a expansão do Império, afluem cada vez mais culturas, cada vez mais histórias, cada vez mais mitos diferentes, referências cada vez mais desconhecidas, tá? Pouco difundidas, que exigem esse tipo de compilação, para que sejam bem conhecidas, bem assimiladas como figuras a serem empregadas num discurso, numa determinada argumentação. Tá? Então, em todo caso, os manuais são desenvolvidos pouco a pouco num esforço de tornar acessível e, enfim, guardado, preservado todo esse manancial mitológico clássico tradicional.
Falando sobre a biblioteca de Apolodoro especificamente, obviamente vem a pergunta: quem foi Apolodoro? Né? Embora atribuída tradicionalmente a Apolodoro de Atenas, também chamado de Apolodoro o Gramático, um erudito do século II a.C. e autor de um livro sobre os deuses, né, um Peritheon, a biblioteca, que é essa obra que nós comentamos hoje, menciona um cronista romano chamado Castor, contemporâneo de Cícero, no século I a.C. Ou seja, admitindo-se que essa menção não seja espúria e pertença de fato ao autor da obra que chegou até nós, é impossível que esse autor seja de fato Apolodoro de Atenas, como teria sugerido o patriarca Fócio no século IX depois de Cristo. Então vejam, o problema da atribuição aí é característico de boa parte das obras da antiguidade. Fócio, um patriarca bizantino do século IX depois de Cristo, atribui essa biblioteca a Apolodoro, né, um nome importante da antiguidade, um ateniense reconhecido por seus trabalhos de erudição, dentre os quais essa obra sobre os deuses, mas a crítica posterior, lendo com atenção a biblioteca atribuída a Apolodoro, se dá conta de que se encontra ali uma referência a esse Castor, uma pessoa, não é, do tempo de Cícero. Então essa é uma impossibilidade temporal, uma impossibilidade lógica. Se a obra foi escrita por Apolodoro de Atenas, essa passagem não pode estar correta, é uma passagem espúria. Se a passagem está correta e faz sentido, né, ali dentro da exposição, essa atribuição a Apolodoro de Atenas não está correta. Então, não é, embora a gente não tenha certeza sobre nada, muita, pelo menos certeza sobre nada, atualmente a tendência mais comum é considerar que essa atribuição a Apolodoro ela é errônea, que de fato o autor desse texto, quem quer que ele seja, é posterior a essa menção a Castor. Então ele conheceu ali o período em que Cícero, por exemplo, viveu, e nós nos referimos a esse autor simplesmente como pseudo-Apolodoro. Essa é uma estratégia comum de denominação de autores antigos. Quando se descobre uma atribuição feita erroneamente a um determinado autor, mas não se descobre a autoria de fato da obra, mantemos a autoria anterior precedida pela noção de pseudo. Então, pseudo-Apolodoro é o, Apolodoro ao qual foi falsamente atribuída uma determinada obra. A mesma noção existe para pseudo-Platão, pseudo-Aristóteles. Pensem aí no autor antigo. É possível que haja uma falsa atribuição a ele, tá? E nós não dispomos de informações biográficas sobre quem quer que tenha escrito essa obra, né? Isso é muito frustrante porque fica mais difícil saber sobre possíveis propósitos políticos, possíveis propósitos eventualmente econômicos que esse autor possa ter tido no momento de escrever a sua obra. Mas a gente tem o texto. Pelo menos boa parte desse texto chega para nós, né? Não é uma obra completa, infelizmente ela é fragmentária, nós não dispomos da parte final da obra, mas o que nós podemos dizer a partir da leitura do que nos chega dessa obra é que, embora a mitografia muitas vezes tenha sido executada por meio de um trabalho com fontes intermediárias tardias, elas próprias já derivadas das versões mais antigas dos mitos, tudo indica que o autor da biblioteca, quem quer que ele seja, tenha sido mais cuidadoso em seu trabalho com as fontes. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler, não é, essa obra, eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, com o Gustavo Frade, não é, um professor de grego antigo lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, temos traduzido e anotado essa obra. Nós pretendemos publicar essa tradução, que vai ser uma tradução bem próxima do texto grego. Tá? A gente quer manter estranhezas que às vezes os tradutores resolvem apagar, porque eu vou comentar logo mais, o caráter retórico, né, de composição dessa obra é muito particular, ele tem um quê de esquemático, tá? De quase uma espécie de rascunho, de síntese mesmo, que se dá a ver na própria sintaxe das suas frases. Mas o que me interessa aqui, então, é que ao longo da sua exposição,
o autor da biblioteca faz referência a diferentes versões da história, fazendo referência ao mesmo tempo aos lugares de onde ele extraiu, né, essas versões, ou seja, ele faz referência às fontes que ele consultou, que são fontes, o mais das vezes, muito fidedignas, que remontam ao século V, ao século IV. Então ele tem um trabalho, muitas vezes, com fontes diretas, importante, tá? Porque isso nos assegura de uma certa fidedignidade das informações trazidas ali. Em termos de estilo, eu já mencionei, não é? Parágrafos relativamente curtos, sintaxe simples, desprovida de ornamentos retóricos complexos, além de um léxico bastante reduzido. Seu estilo é claro e direto, não é? Então, o propósito pedagógico dessa obra se dá a ver também nesse estilo direto, seco, sem muitos floreios, tá? Ele não se deixa levar por impulsos retóricos de usar figuras mais rebuscadas, e isso é muito interessante para um manual de consulta, porque ele nos dá ali uma espécie de vulgata básica. Obviamente o autor, quem quer que ele seja, faz escolhas, não é? Qual versão adotar como a versão principal, qual deixar de lado, qual sequer mencionar, mas essa forma de composição ela é muito interessante para nós, para quem quer que se interesse por mitologia clássica, tá? Nós temos na biblioteca realmente uma das principais obras de consulta para uma versão básica dos mitos, escrita na própria antiguidade, ou seja, a partir de um contexto em que essa mitologia ainda fazia um sentido vital para essas pessoas, tá? Não é um manual escrito por alguém hoje, tentando chegar ali a uma espécie de comum, não é? de divisor comum das várias versões. Não. É um autor antigo que está pensando essas questões e funciona para nós como fonte primária, tá? Mas, infelizmente, como eu mencionei, a biblioteca não chega até nós completa, precisando ser suplementada com epítomes, ou seja, resumos, do final do texto. Epítomes essas escritas posteriormente por autores bizantinos. Então, se a biblioteca já é um texto bastante resumido e sintético, a partir ali de meados, fins do seu terceiro livro, nós só dispomos de resumos do próprio texto do Apolodoro, tá? Enfim, desse texto atribuído a Apolodoro. Ou seja, esse final resumido fica ainda mais sintético, fica ainda mais, formulado de forma apressada, muitas vezes dando a ver na própria sintaxe o caráter de quase rascunho, tá? Parece uma anotação de fato rápida, ali, uma espécie de resumo, de ficha, né? Dos mitos em torno a Teseu, a guerra de Troia, o retorno dos heróis troianos, porque é sobretudo essa parte que fica mais nesse formato resumido, ainda mais resumido. Bem, dito isso, nós chegamos aqui ao que mais me interessava, não é? Então, entrar na própria obra, apresentar um pouco da obra para vocês, e eu gostaria de deixar claro desde logo que os princípios cósmicos da biblioteca são fundamentais para compreendermos as escolhas composicionais do autor, porque ele colige esses vários mitos dentro de uma relativa unidade. Ele tem princípios composicionais que são, nós poderíamos dizer, cosmogônicos ou teogônicos, tá? Que dizem respeito, então, ao vir a ser do cosmo, da ordem, a partir de um vir a ser dos deuses, que obviamente implica também um vir a ser da humanidade, da natureza e assim por diante. Então, vamos ver qual é esse primeiro princípio aqui, com o primeiro trecho, e eu já deixo claro desde logo que é o princípio genealógico, absolutamente fundamental para o que faz o autor da biblioteca, se guiar pelos vários nascimentos, desde o mais antigo até o mais recente, realmente caminhando ao longo da história de uma linhagem. Quando ele chega ao final de uma linhagem, ele retorna ao elemento mais antigo de uma outra linhagem e o percorre da mesma forma. Vejam lá, então, como o texto da biblioteca se abre aqui na tradução que eu e o professor Gustavo Frade estamos propondo, tá?
Urano foi o primeiro a governar todo o cosmo. Casado com G, gerou primeiro os chamados Hecatônquiros, Briareu, Giis e Coto, que são em tamanho e em poder insuperáveis, com seus 100 braços e suas 50 cabeças. Depois deles, G gerou com Urano os Ciclopes, Arges, Stéropes e Brontes, cada um com apenas um olho no rosto. Entretanto, Urano os prendeu e lançou ao Tártaro. Esse lugar tenebroso é nos domínios de Hades e fica tão distante da terra quanto a terra do céu. E gerou novamente de G tanto filhos, os chamados Titãs, Céus, Hipérion, Crio, Jápeto e o mais novo de todos, Cronos, quanto filhas, as chamadas Titânides, Tétis, Reia, Temis, Mnemosine, Febe, Dione e Teia. Aqui já haveria um bocado de coisa para comentar, não é? Porque nós temos ali a união de G, que é um nome alternativo, a gente pode dizer, para Gaia, não é? Então Terra, com Urano, não é? Céu, numa forma que parece evocar a teogonia de Hesíodo. Há diferenças importantes, mas há ali, obviamente, um diálogo sobre uma cosmogonia que se dá a partir de uma teogonia, que nós encontramos, tal como nós já vimos, numa aula anterior dedicada aos discursos sobre in illo tempore, não é? Eu vou colocar a referência a essa aula aqui em cima para o caso de alguém não ter assistido. Mas é muito curioso que a esse princípio genealógico de organização do cosmo e, portanto, de organização da narrativa da biblioteca, se desdobre um segundo princípio, que é o princípio conflitual. O princípio de conflito entre gerações, o princípio de conflito entre sexos, não é? Nós podemos dizer entre masculino e feminino, entre uma geração anterior e uma geração posterior. Vejam então como a narrativa da biblioteca continua logo na sequência. Mas G, irritada com a destruição dos filhos lançados ao Tártaro, convence os titãs a se revoltarem contra o pai e dá uma foice adamantina para Cronos. Eles, à exceção de Oceano, revoltam-se e Cronos, decepando as vergonhas do pai, lança-as ao mar. Das gotas do sangue derramado nasceram as Erinhas, Alecto, Tisífone e Megera. Derrubando o poder, trouxeram de volta os irmãos aprisionados no Tártaro e ofereceram o poder a Cronos. Ele prendeu-os de novo, confinou-os no Tártaro e casou-se com sua irmã Reia. Uma vez que G e Urano profetizavam-lhe dizendo que seu poder seria tomado por seu próprio filho, ele engolia continuamente os que nasciam. Engoliu a primeira a nascer, Héstia, depois Deméter e Hera, além de Plutão e Poseidon. Então, como eu sugeri, não é? Esse trecho inicial, que vai ali do livro 1, não é? A primeira seção, o primeiro parágrafo, até cerca do quinto parágrafo, mais ou menos, há uma intertextualidade direta com a teogonia de Hesíodo, na qual encontramos os mesmos princípios cósmicos. Então, o princípio genealógico já se encontrava em jogo em Hesíodo, assim como esse princípio, nós poderíamos dizer, agônico, conflitual. Não é? O cosmo vem a ser conformado gradualmente a partir de um princípio geracional, segundo o qual o mais complexo provém do mais simples. Então, tem essa ideia de elementos mais simples que se misturam e geram, pouco a pouco, elementos mais complexos, ao longo do processo em que, pouco a pouco, se antropomorfizam os deuses a partir de forças incomensuráveis da natureza. Então, de terra, céu, não é? Pouco a pouco se forma, então, uma Reia, não é? Eventualmente, numa geração seguinte, nós temos já uma Hera, não é? Uma Deméter, e assim, pouco a pouco, os deuses deixam de ser essas forças incomensuráveis da natureza e se tornam criaturas, nós podemos dizer, divinas, ainda assim, mas com características humanas. Inclusive com toda uma ideia de ter uma forma
humana melhorada, não é? Uma forma humana mais perfeita. Mas, junto a esse princípio genealógico, como eu disse, há um princípio conflitual, um princípio ali de agon, não é? Então, um princípio agônico, e como consequência, então, da complexificação das forças mais simples, surgem diferentes formas de conflito, tá? Conflito entre gerações, como eu disse, os temores dos mais velhos perante os mais novos e a angústia dos mais novos perante os mais velhos. Isso não estaria de todo distante, não é, de uma possível interpretação de complexos apontados pela psicanálise, né, hoje em dia, né, numa abordagem mais psicológica ou psicologizante dos mitos, e tentaria ver neles princípios que regem o ser humano, a psique e mesmo a cultura dos seres humanos, em que então a diferença geracional seria de alguma forma motivadora de violência, seria motivadora de enfrentamentos, porque as gerações mais antigas, tentando manter o controle a qualquer preço, exerceriam uma influência muitas vezes violenta sobre as gerações mais novas, enquanto as mais novas, justamente mais dotadas de energia, não é? Talvez em contato com ideias diferentes, seriam levadas a se revoltar contra essas tentativas de controle e a violência seria inevitável. Hoje a gente fala de conflito geracional, não é? Os adolescentes, os jovens, quando estão com algo entre 12 e 20 anos, não é? A tendência a se revoltar contra os valores, contra aquilo que representam seus pais, a geração de seus pais, e vice-versa, né? Os pais tentarem controlar os jovens. Por outro lado, nós vemos ainda esse conflito, não é? Que pouco a pouco surge nesse processo de complexificação das entidades envolvidas nessa cosmogonia, também o conflito entre gêneros, não é? A desconfiança do elemento masculino perante o feminino e as objeções do feminino com relação ao masculino, sendo que a dimensão geracional é fundamental para a compreensão do que se encontra em jogo também aqui, porque a sugestão parece ser a de que as mães, então esse elemento feminino, estaria mais próxima, não é, de seus filhos por oposição ao elemento masculino. Então haveria ali uma espécie de ajuste de forças em que esse elemento feminino, violentado, massacrado por esse elemento masculino, se uniria com as novas gerações, num jogo que é muito bem conhecido por qualquer pessoa antenada em teorias da interseccionalidade, porque é natural esperar que diferentes grupos oprimidos se unam contra seu opressor, né? E aí, por meio dessa união, eventualmente conseguem reverter o poder daqueles responsáveis por oprimidos, tá? Então, nós encontramos tudo isso tanto lá em Hesíodo, como nós já vimos anteriormente, mas aqui também nesse trecho da biblioteca atribuída a Apolodoro. Porém, na chave da intertextualidade, nós podemos apontar ainda diferenças, tá? Porque ao contrário do que faz Hesíodo, Apolodoro não narra a origem de Urano, que teria provindo da própria Gaia. Aqui, nada é dito sobre a origem de Urano, ele simplesmente transa, não é, com G, tem relações sexuais com ela, e a partir dali inicia-se o processo de procriação. E ele também não menciona o comportamento sexual abusivo de Urano contra sua esposa. Isso é um dado muito importante, porque lá na Teogonia, a reivindicação de Gaia junto a seus filhos, para tentar reverter o poder de Urano, ela é encarada como algo relativamente justo, porque Gaia teria sofrido violências, não é, descritas muitas vezes com traços bastante vívidos, na versão que a gente encontra na Teogonia de Hesíodo, não na versão da biblioteca atribuída a Apolodoro. As razões do autor aqui para alterar a versão de Hesíodo, não é, ou para não trazê-la inteira, não é, versão que ele certamente conhecia, não são conhecidas por nós, não é, nós não sabemos, mas podem se dever a uma tentativa de diminuir a validade
das possíveis reivindicações de Gaia e, portanto, de uma divindade feminina que almejasse o poder. E aí é como se o próprio autor tivesse uma opinião sobre os valores em jogo dentro daquele mito, no que diz respeito à tensão entre elementos masculinos e femininos, e tentasse diminuir as reivindicações no que diz respeito a critérios de justiça desse elemento feminino junto ao elemento masculino responsável por violentá-lo, né? Então, isso é bem interessante, mas é algo especulativo. Como nós não temos muito acesso a quem foi o autor da biblioteca, fica difícil fazer muitas considerações, mas o texto, né, o cotejo entre esses textos parece indicar algo dessa ordem. Em todo caso, nós vemos a organização do cosmos se desenvolver durante os parágrafos seguintes, não é? Do encontro de Urano com Gaia, nós vimos, não é, o nascimento de Crono. Para quem está lembrado lá da Teogonia de Hesíodo, o encontro entre Gaia e Reia vai gerar Zeus. Zeus vai ser responsável também por se voltar contra as injustiças cometidas por seu pai e vai destroná-lo. E Zeus, por sua vez, vem a encontrar Metis, mas mais astuto do que seus predecessores, ele concebe um plano para, de alguma forma, neutralizar Metis, impedir que ela tenha uma segunda concepção para além daquela em que ela gera Atena, e evitando assim o nascimento do filho que ele teria com Metis, Zeus garante seu lugar no poder. Então, mesmo esquema que nós encontramos lá na Teogonia, não é? A Metis de Zeus, literalmente tematizada como a absorção, podemos dizer assim, de Metis por parte de Zeus. Não é? Lembrem-se, Metis, essa noção aí de astúcia, não é? De artimanha, esperteza, e isso é tematizado lá na terceira seção do primeiro livro da biblioteca, quando o autor nos diz: Zeus teve relações com Metis, que se metamorfoseou em muitas formas a fim de evitar uma união com ele. Tendo ficado grávida, contudo, Zeus se antecipou em engoli-la grávida, uma vez que G lhe dissera que depois daquela filha prestes a nascer, geraria um filho que se tornaria o Senhor do Céu. Por temor disso, ele a engoliu. Quando chegou o tempo do nascimento, Prometeu, ou segundo alguns Hefesto, abriu-lhe a cabeça com uma machadada, e do cocuruto dele saiu Atena, coberta em armas, às margens do rio Tríton. Tá? Então, esses são dados todos importantes. Obviamente, o autor da biblioteca está em diálogo com Hesíodo. Então, isso é um indicativo, não é, da fidedignidade das fontes com que ele trabalha. Porque aqui ele está lidando, talvez, com a mais importante fonte grega antiga para falarmos, não é, de uma cosmogonia já existente, não é, já conhecida desde o período arcaico, não é, sem adições posteriores, sem transformações posteriores. E a gente diz isso sem nenhum juízo de valor, tá? A noção aqui sendo simplesmente que, ao trabalhar com fontes mais antigas, esse autor consegue, de alguma forma, propor uma versão que foi conhecida por mais gregos antigos, tá? Que foi conhecida, então, no período da Antiguidade Arcaica. Quando a gente trabalha com uma fonte como Ovídio, por exemplo, Ovídio já recebe muitas influências de um período como o período helenístico. Então, a transformação desses mitos já é muito grande com relação às versões mais antigas. Em todo caso, antes de concluir essa exposição, não é, que já está indo para cerca de meia hora, eu gostaria de falar ainda, não é, desses princípios cosmogônicos, ou se quiserem cósmicos, não é, de organização do cosmos, presentes na biblioteca aplicados à humanidade, ou seja, a existência de uma espécie de antropogonia na biblioteca. Quando é dito aí, não é, na seção 7 do livro 1, Prometeu moldou os humanos de água e terra e deu para eles também o fogo, às escondidas de Zeus, ocultando-o numa férula. Quando Zeus percebeu, ordenou que Hefesto pregasse seu corpo no Monte Cáucaso, que é um monte na Sítia. Pregado aí, Prometeu permaneceu preso por um número de muitos anos, e a cada dia uma águia sobrevoando-o alimentava-se dos lóbulos de seu fígado, que crescia durante a noite. Por causa do fogo roubado, Prometeu era punido assim,
até que Héracles depois o libertou, como mostraremos nas histórias sobre Héracles. E na sequência, o autor continua narrando, não é, o desenvolvimento dessa humanidade criada por Prometeu, mas pouco depois, não é, destinada a sofrer um castigo terrível. Vejam aí, logo na sequência, o que é dito. Prometeu teve um filho, Deucalião. Reinando sobre os lugares nos entornos da Fitia, ele se casa com Pirra, filha de Epimeteu e Pandora, que os deuses moldaram como primeira mulher. Quando Zeus resolveu obliterar a raça de bronze, Deucalião, por conselho de Prometeu, construiu uma arca, carregou-a com o necessário e embarcou nela com Pirra. Zeus despejou muita chuva do céu e inundou a maior parte da Hélade, de modo que todos os humanos foram aniquilados, à exceção de uns poucos que se refugiaram nas montanhas mais altas da região. Foi então que as montanhas na Tessália se separaram e que tudo fora do Istmo e do Peloponeso foi liquidado. Deucalião, contudo, levado na arca pelo mar por 9 dias e o mesmo número de noites, atracou no Parnaso, e aí, tão logo as chuvas deram uma trégua, desembarcou e ofereceu um sacrifício a Zeus Fíxio, senhor dos fugitivos. Enviando Hermes até ele, Zeus concedeu que obtivesse o que quisesse. Ele pede que faça humanos surgirem para ele. Conforme Zeus lhe disse, ele recolheu pedras e as lançou por sobre sua cabeça. As que Deucalião lançou tornaram-se homens, as de Pirra, mulheres. Daí que veio a ser metaforicamente nomeado o povo Laoi de Laás, a pedra, Lithos. Então vejam como as referências aqui são muitas. Se fôssemos trabalhar com os inúmeros paralelos entre essa versão da história, a versão que encontramos em Hesíodo, a versão que encontramos, não é, muito posterior a Hesíodo, lá em Ovídio, no início das Metamorfoses, outras versões orientais, tá, de mitos de criação da humanidade, que obviamente fazem ecoar até a versão que nós encontramos na Bíblia hebraica, mas que passa, não é, por elementos que estão presentes no Enuma Elish, aludidos na epopeia de Gilgamesh, que fazem parte então de um conglomerado de histórias, né, médio-orientais, Atrahasis, não é, o super sábio, que dizem respeito à origem da humanidade fabricada a partir do barro, de uma espécie de punição por meio de um dilúvio que aniquila a maior parte da humanidade, da qual sobrevivem poucas pessoas essas responsáveis por povoar de novo a Terra. Vejam, todo esse é um imaginário que, para usar aqui uma noção muito bem explorada, muito bem explicada pelo professor Jacinto Lins Brandão, dizem respeito ao que nós podemos dizer uma zona de convergência cultural, né, que é essa zona de convergência em torno à bacia do Mar Egeu, se quisermos expandir a bacia do Mediterrâneo, e que, por um lado, parece, não é, ter sua origem mais antiga em povos orientais, incluindo, não é, mesopotâmicos, assírios, babilônicos, eventualmente egípcios, hititas e, naturalmente, não é, os gregos, que remontam, não é, por meio dos povos micênicos a, se a gente imagina aí uma hipótese de migração desses povos ao Oriente, todo um imaginário comum que pode ser analisado da perspectiva de paralelos, porque essas culturas conviveram, né, em termos de comércio, em termos de troca linguística, eventualmente de relações de casamento, então trocas étnico-culturais, ao longo de toda essa região, tá? Incluindo fenícios, incluindo os próprios hebreus, tá? E não é à toa que esse tipo de paralelo se encontra no mito, sem que precisemos pensar em algo da ordem de uma influência direta, tá? De que essas versões mais recentes dos mitos seriam simplesmente transformações posteriores desses mitos mais recuados que nós encontramos lá nas civilizações mesopotâmicas, por exemplo, tá?
Então, há muito para falar, né, a partir desses paralelos. Eu não vou explorar isso aqui, o vídeo já está ficando mais longo do que eu pretendia, mas o que eu gostaria de sugerir em termos de reflexões gerais é simplesmente que, se levarmos em conta a dimensão histórico-social em que se desenvolve a tradição mitográfica, a biblioteca inicia se estabelecendo as bases sobre as quais é possível compreender a realidade presente do cosmos, não é? Tal como nós temos dito para vários dos mitos aqui do curso. Há uma tentativa de explicação e de justificação de alguns aspectos ditos naturais e mesmo de aspectos culturais dessa realidade. A gente pode pensar aí na tensão geracional, na tensão entre sexos, né, o sexo masculino, o sexo feminino, entre gêneros, a gente pode dizer entre, né, o desempenho que cabe ao masculino, o desempenho que cabe ao feminino, bem como a sugestão implícita de uma série de valores sociais, que são de alguma forma encarnados na própria narrativa e que parecem ser defendidos pelo autor que escolhe diferentes versões, que escolhe como colocar essas versões, de que forma, né, vislumbrá-las, a partir de que viés. Como, por exemplo, a violência como base do poder. Isso a gente encontra ao longo de toda a biblioteca. Eu trabalhei isso quando falei sobre Teseu, né? O fundamento mítico do poder na violência. Mas a gente encontra, por exemplo, a importância da astúcia na manutenção desse poder. Então, a importância de não se basear apenas num exercício bruto do poder, não apenas na violência bruta, mas numa espécie de astúcia para superar, não é, as dificuldades, para conseguir se manter nesse poder. As distinções básicas e antagonismos de gênero, como eu já sugeri, não é, masculino e feminino, e de geração entre jovens e velhos. E nós temos ainda a sugestão de valores sociais que passam, não é, pela ligação entre a cultura humana, a partir de linhagens específicas, com sua terra de origem. Não é? Então, a defesa de autoctonia como um valor que diz respeito à preservação do solo, à reivindicação de poder por parte de uma dada linhagem numa dada região, e tal como sugerido pelo professor Marcos Martinho naquela palestra a que eu me referi no início da minha apresentação hoje, é muito provável que esses escritos mitográficos eles desempenhassem um papel político importante em suas comunidades no respaldar determinadas reivindicações políticas das linhagens aristocráticas, porque essas linhagens frequentemente reivindicavam remontar a heróis míticos do passado, eventualmente a deuses, tá? E com essa mitografia, esse tipo de reivindicação encontrava um respaldo erudito, um respaldo então reconhecido publicamente como digno de fé, tá? Então vejam, não é, a Biblioteca de Apolodoro, ou atribuída a Apolodoro, pode ser um texto bastante simples, mas traz questões super complexas e muito instigantes para o debate. Eu apresento aqui rapidamente a bibliografia primária em que eu me baseei, não é? A Biblioteca do Apolodoro, na versão em inglês, embora eu e o Gustavo Frades estejamos traduzindo e comentando esse texto para o português. Os dois textos de Hesíodo, não é? A Teogonia e Trabalhos e Dias, e na sequência também a bibliografia secundária, que conta aí com alguns títulos importantes para pensarmos questões do mito, tá? Do mito e da escrita do mito. Então eu fico por aqui. Agradeço muito quem tem assistido a esse vídeo, enfim, um vídeo um pouco mais descompromissado, querendo simplesmente apresentar alguns dados importantes da biblioteca atribuída ao Apolodoro. Agradeço muito e, enfim, deixo aqui meu abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.